O desespero foi tão profundo que o amor materno deu lugar ao instinto mais primitivo da sobrevivência. Em 1316, a civilização europeia se desintegrou sob o peso de estômagos vazios e almas secas. Não era mais apenas sobre a chuva, mas sobre até onde um ser humano iria para não morrer de fome. Cidades muradas tornaram-se prisões de agonia, onde o cheiro de morte era o único banquete servido. O ano de 1316 amanheceu sem sol, mas com uma fome que devorava o caráter dos homens. Por que as crônicas da época começaram a esconder os segredos mais terríveis das cozinhas de aldeia? Nas estradas da Irlanda e da Polônia, viajantes solitários eram presas fáceis para bandos de camponeses desesperados. O cavalo, símbolo de status e força, era abatido em segredo para alimentar famílias inteiras. Em Londres, as prisões estavam tão cheias que os carcereiros não conseguiam impedir que os detentos se atacassem por restos. Eduardo II tentou enviar carregamentos de grãos para o norte, mas os piratas do Mar do Norte os interceptaram. O que você faria se o seu último pedaço de pão fosse roubado pelo seu melhor amigo? Comente abaixo. A fome crônica causa uma névoa mental que apaga o medo da lei e o respeito pelo sagrado. Boatos de canibalismo começaram a vazar como um veneno silencioso pelas cidades da Europa. Eram histórias de pais que não suportavam o choro dos filhos e tomavam decisões impensáveis nas sombras. O historiador João de Troquelot escreveu que homens matavam cães e gatos para saciar o vazio do estômago. O pão era agora feito de uma mistura de palha, terra e casca de árvore moída. A morte por inanição é lenta, dolorosa e rouba o brilho dos olhos antes de parar o coração. Em Antuérpia, as valas comuns não eram mais suficientes para o número de corpos que surgiam a cada manhã. Nobres de baixa linhagem começaram a caçar animais nos bosques reais, desafiando a pena de morte por enforcamento. A aristocracia francesa via o seu poder ser corroído pela falta de impostos. Camponeses abandonavam suas casas e vagavam pelas estradas como fantasmas vivos, sem rumo e sem esperança. O medo da peste ainda não existia, mas o medo do vizinho era real e paralisante. O Papa tentava desesperadamente manter a ordem espiritual em um mundo que morria. Mas o céu continuava mudo, e a chuva continuava a lavar o sangue das disputas por grãos. O canibalismo, embora raro nas cidades maiores, tornou-se um mito urbano que causava pânico generalizado. Mães dormiam sentadas, protegendo seus filhos de qualquer um que ousasse entrar em casa. A fome não era apenas física, era uma ferida na alma de uma cristandade que se sentia abandonada por Deus. 1316. Foi o ano em que a dignidade humana foi trocada por um punhado de aveia podre. As tabernas, outrora lugares de alegria, tornaram-se antros de conspiração e desespero. O rei Filipe V assumiu o trono francês em meio a esse caos, enfrentando revoltas por todo o país. Soldados reais, antes orgulhosos, agora desertavam para se tornarem salteadores de estradas. A falta de nutrientes causava o escorbuto, e os dentes das pessoas caíam enquanto elas ainda estavam vivas. O gado que restava estava tão magro que a carne era dura e quase impossível de mastigar. Quem você salvaria se tivesse apenas um pedaço de pão para dividir entre 3 pessoas? A estrutura da família medieval, baseada na sucessão e no trabalho, foi estraçalhada pelo luto constante. Os cemitérios das igrejas ficaram sem espaço, forçando a criação de campos de morte fora dos muros. O desespero gerou uma onda de crimes sexuais e violência contra mulheres vulneráveis nas grandes cidades. O rei Eduardo II viu seu poder ser desafiado pelos seus barões, que o culpavam pela fome. Como manter a lealdade a um rei que não consegue garantir o sustento básico de seus súditos? No outono de 1316, a colheita foi novamente um fracasso catastrófico. O preço da lenha subiu tanto quanto do trigo, tornando o calor um luxo para os ultra-ricos. Muitas pessoas perderam a visão devido à falta de vitaminas e ao escuro constante das cabanas fechadas. O cheiro de carne podre e de corpos não enterrados atraiu matilhas de lobos para dentro das vilas. Em certas regiões, as pessoas comiam couro de cintos e sapatos, cozinhando-os por horas a fio. A desconfiança era tamanha que ninguém comia em público, com medo de ser atacado ou interrogado. O impacto psicológico gerou uma geração de crianças que nunca conheceram a sensação de barriga cheia. A prostituição por comida tornou-se uma prática comum, até entre mulheres de famílias respeitáveis. O mundo medieval, antes tão focado na vida após a morte, agora só conseguia pensar no próximo minuto. Epidemias de tifo e disenteria começaram a levar o que a fome ainda não tinha carregado. A solidariedade comunitária foi substituída por um individualismo feroz e sanguinário.
Como uma sociedade pode se reconstruir após ver o que há de pior dentro de si mesma? Boatos de que os judeus ou os leprosos estavam envenenando os poços começaram a causar massacres. O fanatismo religioso crescia à medida que a ciência medieval falhava em explicar a chuva eterna. O ódio era a única coisa que aquecia o coração da população faminta naquele inverno. A Grande Fome estava transformando a Europa em um matadouro de esperanças. 1316 terminou com a contagem de mortos chegando a milhões em todo o continente. Mas o mistério do canibalismo ainda assombra os historiadores modernos. Foi fato ou puro terror psicológico? O que você faria para salvar quem você ama? Até onde vai o seu limite moral? Acompanhe na parte final como a Europa tentou se levantar deste abismo de cinzas e ossos. A Grande Fome foi o ensaio cruel para a peste negra que viria décadas depois. Sobreviver a 1316 era um milagre que muitos não queriam ter alcançado. Inscreva-se, História sob tensão. Até 8 minutos. Sem alívio.